né? Hum. Nossos processos seletivos aqui no IFRN, eles são montados a partir de uma estrutura de edital, certo? Então, eu acho que todas as instituições trabalham mais ou menos nessa maneira, né? E aí a gente tem no edital a base de tudo que precisamos fazer, certo? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer uma exemplificação do dia a dia do pessoal da coordenação de acesso discente, certo? A gente tem uma coordenação específica que trabalha só com processo seletivo, entendeu? De aluno. Esse sistema que a gente chama de SGC, ele não serve só para aluno não, tá? Ele pode ser utilizado para um processo seletivo de docente, técnico administrativo. Ele, na verdade, ele foi sendo melhorado durante os anos, né, os vários anos, e no início ele era um sistema, ele deu base do sistema que é dado para a FUNCERN, que é a nossa fundação, que faz os nossos processos seletivos para os servidores, certo? Então a ideia dele é o quê? Nós temos um conjunto de editais, certo? Então esses editais, eles têm uns tipos pré-determinados, certo? E a partir desses tipos de editais, eles vão ter algumas regras específicas. Mas de uma forma geral, um edital, ele contém etapas, né? Cada edital ele vai ter etapas e dentro dessas etapas, pessoal, vocês estão escutando bem aqui? Vocês querem que eu vá para um outro lugar que tenha menos barulho? Que eu estou me sentindo incomodado tá, em falar aqui na sala. Eu posso pegar uma sala de reuniões aqui e fica mais fácil de vocês entenderem. A gente tá escutando bem, mas se você se achar melhor, a gente aguarda aqui, não tem problema Pronto, não. deixa eu procurar um outro lugar, porque tá tendo um debate bem acalorado aqui, aí tá me atrapalhando bastante. Beleza? Pronto, Vou aqui beleza. rapidinho. Tá não. Ok. Pronto, agora tá bem melhor. Deixa eu voltar para onde eu tinha parado. Se vocês quiserem interromper a qualquer momento, certo? Eu não tenho nenhum problema. Eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas que vocês precisarem, tá bom? Então, voltando à ideia, é o seguinte: estamos escutando, né? Isso. Pronto. A ideia do sistema foi concebida a partir do edital, certo? E esse edital você vai cadastrar. Eu vou abrir aqui uma tela de um edital da gente, certo? Você vai fazer um cadastro. Antes de fazer, a gente tem uma pré-carga de alguns dados. A gente passa, normalmente a gente passa essa carga de dados para o pessoal utilizar o mesmo conjunto de dados da gente, entendeu? Por exemplo, os grupos de edital, por exemplo, a gente já tem essa quantidade de grupos de editais aqui, que alguns deles, são poucos, por exemplo, nosso ProITEC, que tem umas regras específicas, mas em geral os outros são todos configuráveis, certo? Então a ideia aqui é o quê? Você vai cadastrar um edital, basicamente é a escolha do grupo, certo? Essa parte da definição do nome, o ano e número do edital. Isso aqui vai ser importante para você conseguir importar ele no swap, as matrículas, né, para fazer as matrículas. O código de segurança, que é um dado que você gera aleatório para poder as inscrições baterem, né, ele gera um hash no número da inscrição para poder garantir que foi realmente efetivada a inscrição, porque às vezes acontece de alguns candidatos ou outros tentarem forçar a barra e tentar fazer uma inscrição fora do período, aí eles fazem aquele velho print da tela e dizem que fizeram as inscrições, certo? E essas outras configurações que tem aqui embaixo são configurações para
facilitar na hora da criação do edital, entendeu? Por exemplo, se for um edital do SISU, aí eu marco aqui que ele é um edital do SISU e qual é a configuração da cota para utilizar. Isso aqui foi cadastrado manualmente, certo? Se é vaga remanescente, é só para questão de contabilização das vagas nos relatórios gerais de quantidades de vagas ofertadas, certo? E a configuração das cotas é como vocês vão configurar as cotas de vocês para cada um dos editais. A gente tem uns grupos, né, umas configurações, que aí você configurou uma vez e só faz escolher depois qual que você quer utilizar. Dados de entrada do aluno, né, também para controle de alguns fluxos internos, né. Se for haver geração de boleto, né, essa era a solução antiga que tinha aqui, que você configurava o convênio, que é um cadastro feito aqui, mas hoje a gente tem uma segunda solução, que é um outro sistema de boletos, que aí ele faz a comunicação com o Banco do Brasil para geração do boleto registrado, certo? Mas essa taxa de inscrição aqui ele é gerado, é o valor que é passado para esse sistema de boletos, para poder a gente gerar o boleto lá no banco. Configuração geral de casas decimais, isso é tudo configurado de acordo com o edital, certo? Por que que é tão flexível assim? Porque a gente lidar com diversos tipos de processos seletivos, entendeu? Então a gente vai desde a seleção do integrado, subsequente, educação jovem e adulto, a seleção de pós-graduação, mestrado, especialização e doutorado. Então, cada local, cada campus, ele quer basicamente botar a regra que ele quiser para poder fazer as suas seleções. Então, o sistema da gente, ele abarca quase todos os tipos de prova. Eu acho que uma das poucas provas que a gente não abarca é o sorteio, porque para garantir o sorteio, enfim, tem que definir um algoritmo bem, como é que se diz, complexo, né? É fácil de definir o algoritmo, mas é difícil de você demonstrar para a pessoa que o sistema não está viciado, por exemplo, entendeu? Então é basicamente isso. Aqui é a definição dos campos que vão utilizar, não, que vão participar do edital, né? Essa configuração de cota genérica é porque alguns editais, às vezes, eles precisam de uma cota diferenciada. Então, por exemplo, vamos supor que a gente precisa de uma especialização e essa especialização é para professor da escola municipal, entendeu? E aí você coloca que tem uma cota específica e aí vai marcar o critério aqui na cota. Esse valor da lista de processamento aqui, ele é gerado de acordo com aquela configuração que a gente coloca aqui em cima, né, das cotas para a lista de processamento, certo? Depois eu vou mostrar para que mais ou menos serve isso. Mas a ideia aqui é o quê? É que ele o nosso tipo de cota, ele é uma cota inclusiva, certo? Então, por exemplo, esse aqui que é uma configuração geral de um edital, né, que ele tem até ó, L15, o que é que ele vai fazendo? Ele vai por ordem tentando encaixar as pessoas nas cotas que elas têm direito. Então, por exemplo, se ela passar na geral, beleza, entrou. Se não, ela vai para tentar na menos inclusiva, entendeu? Então ele vai tentar, por exemplo, naquele, deixa eu ver, acho que se eu não me engano, ele já tenta aqui se ele entra nessas L15, entendeu? Se não, aí ele vai para as cotas de escola pública, enfim. O algoritmo o candidato, ele concorre a todas as cotas, certo? E ele vai sendo realocado na cota mediante a ele passar ou não na cota anterior. Então, tipo assim, se ele não passar, ele realmente não tinha direito de passar, ele não tinha condições de passar em nenhuma das cotas. Para evitar justamente que a pessoa diga, ah, mas se eu tivesse marcado uma determinada cota, eu teria passado. Não. Se você não passou e você tem direito à cota no cadastro de inscrição, você vai entrar na cota o que você tem direito, entendeu? E aqui é a configuração para o cálculo do score, né? Que aí, nesse caso de um edital que eu peguei aqui, que eu estou numa base local, ainda não foi configurado porque ainda não chegou na etapa do cálculo do score, certo? Os editais, eles permitem anexo de documentos, então você pode criar à vontade os grupos de arquivos que você quer que a pessoa suba. Nesses grupos de arquivo vai ter, tipo assim, no aperfeiçoamento do professor do município. Então tem um conjunto de arquivos que você define os nomes e aí ele vai subir à vontade a quantidade de documentos que ele precisar. Ok? Então, criando os editais, em segundo momento, o pessoal da Cadiz, vão cadastrar as etapas, certo? O fluxo de etapas começa o seguinte: primeira etapa se chama proposta de oferta de vaga. Aí, o que significa uma proposta de oferta de vaga? É
etapa anterior a ter a oferta de vaga. É para basicamente o quê? Rastrear quem foi que solicitou aquela oferta de vaga. Porque o que é que a gente tinha antigamente aqui? Campos, sei lá, Campos Currais Novos, certo? Solicitou o cadastro de uma oferta de vaga de matemática para o campus dele, certo? 20 vagas. Aí ele vai lá e envia por e-mail, envia via WhatsApp. O que é que acontecia? Vinha o pessoal daqui da Cadiz e cadastrava 20 vagas. Só que ele errou, ele se confundiu, não era 20, era 25. Aí o que é que tem que acontecer quando isso acontece? Vai lá e tem que retificar o edital. E aí o reitor vinha reclamar de quem? Reclamava da coordenação de acesso discente, porque fez o erro, teve que refazer o edital e tudo, e às vezes, dependendo do que for, dependendo do erro que foi, vai ter que acarretar em mudança no calendário, enfim. O que é a proposta da oferta de vaga? É uma etapa anterior à oferta de vaga em que as pessoas dos campi, os diretores acadêmicos, se não me engano, ou são os diretores gerais, eles são cadastrados, é um grupo específico para isso. Eles vão colocar as propostas de oferta de vaga. Então, eles vão dizer: olha, no meu campus a gente está precisando de 20. Nesse momento, o pessoal da Cadiz ele vai validar, mas quem solicitou? Ele. Então, quando houver algum determinado tipo de erro, né, vai ser um erro tipo em conjunto, né? O pessoal vai ser, como é que se diz? Solidário em relação ao erro. E aí acaba não acontecendo, porque a pessoa tem mais cuidado em colocar os valores, certo? Após a proposta de oferta de vaga, aí o pessoal da, da coordenação de acesso discente, ela valida essa oferta de vaga, né? Que ele tem um cadastro aqui, ó, ofertas de vagas, ele tem proposta. Ela vai lá e valida, vou clicar aqui só para vocês verem os vem uma proposta de oferta e ele clica no botãozinho aqui e depois valida. Então ela deixa de ser uma proposta e passa a ser, de fato, uma oferta de vaga que vai ser ofertada dentro do sistema, certo? Aqui seria mais ou menos isso. E ela já vem configurado de acordo com o que você definiu no edital. Então lá tem bem assim, se tiver distribuído 20 vagas, ele distribui dessa maneira. Se tiver distribuído 40, ele vai distribuir de outra maneira. Então essa configuração, ela é feita para quem é da área de TI, ela é criado um JSON, né, manual, onde você define o número a quantidade de vagas naquela configuração e para onde vai essas cotas, certo? Por que que virou manual? Porque a gente teve durante esses 5 anos agora muitas mudanças nessas leis das cotas. Então, de 6 em 6 meses, a gente tinha que fazer uma alteração no sistema para dizer a ele bem assim: olha, agora a vaga vai para tal lugar e não vai mais para tal lugar. Aí não mudou, agora a vaga muda para a cota X, não é para a cota Y. E aí, para evitar da gente de TI ter que ficar mexendo no sistema toda vez que mudasse a regra, a gente criou uma maneira de a própria coordenação fazer um cadastro das cotas, né? E caso haja uma mudança, ele vai lá e faz um novo cadastro, e aí na hora do novo edital ele define como é que vai ser essa distribuição, ok? E aí, voltando para as etapas. As etapas, elas podem ser do edital, então são as etapas que não tem nenhuma prova associada, ó, proposta de oferta de vaga, período de inscrição, entendeu? Como também ela pode ser etapas ligadas à prova. Então, normalmente o que tem esse prova aqui do lado, certo? Porque o nosso sistema de concursos, ele trabalha do início ao fim do processo seletivo, entendeu? Então, por exemplo, ele vai da parte de inscrição e vai para a parte de correção de prova também. Então, por exemplo, o aluno ele vai lá, faz a prova, a gente faz a parte de geração dos cartões, para depois ele jogar num sisteminha do Teleform, a gente faz a importação do gabarito, entendeu? Nota do candidato no sistema. Se tiver redação, a gente vai fazer a gente cadastra os avaliadores das redações, os avaliadores entram no sistema e avaliam a redação, colocam nos critérios que foram estabelecidos. Então, tipo assim, é um sistema que ele vai do início ao fim do processo e em finalizando, ele também se comunica com o sistema, o SWAP, para poder facilitar a etapa de matrícula, certo? Dos grandes ganhos do SGC para o SWAP é a parte da caracterização socioeconômica, que eu vou mostrar uma telinha do candidato, que essa tela que eu estou visualizando aqui é a tela da administração, certo? A tela do candidato é um pouquinho diferente. Mas o grande ganho que eu estava falando é a questão da caracterização socioeconômica, porque o que acontecia muito era,
o candidato fazia a sua inscrição, e aí chegava lá na hora da matrícula, ele tinha que fazer todo o preenchimento da caracterização socioeconômica junto às assistentes sociais. Isso dava uma trabalheira grande, porque imagina aí em período de matrícula, os alunos chegando e tendo que fazer a caracterização, por exemplo, para algumas situações, né? E digitar, né? Digitar toda a caracterização do candidato. E aí, o que é que foi decidido que no próprio sistema de concurso, a gente tem uma caracterização socioeconômica, né, com base no que foi passado pelas assistentes sociais para a gente, e aí esses alunos já preenchem no ato da inscrição, né, ao concurso, e esses dados são passados direto para o SUAP, então evita, né, de você ter que digitar de novo, e foi o próprio aluno que prestou. Basicamente, o que o assistente social faz é conferir as informações de acordo com algum documento que ele apresentou lá, certo? Então, basicamente, é isso. A gente tem essa etapa, o cadastro das etapas por editais. Quando tem prova, você vai ter que cadastrar as etapas da prova. Vou mostrar já já a criação de uma prova, certo? E aí é basicamente isso. Então, por exemplo, vamos pegar fazer um cadastro básico aqui de um edital, certo? Vocês querem escolher algum tipo de edital para a gente fazer um cadastro? Eu estou com uma base local, então eu posso bagunçar à vontade aqui, entendeu? Vocês têm Pessoal alguma, que quiser dar uma sugestão aí, pode ser uma especialização, um mestrado, um tipo de edital específico, entendeu? Porque eu vou mostrar mais ou menos o trabalho que o pessoal vai fazer, certo? Para poder, por exemplo, fazer um edital do zero. Lucas também. Tô, sim. Aqui é Thiago. Eu tô com esse CC aqui também na minha máquina. Ele tá sem nada. Que eu peguei Certo. direto do Git. E aí, tem como você mostrar essa parte da carga. Eu não consigo nem chegar a criar um edital, porque falta muita Sim, coisa. falta muito cadastro básico, Eu tinha criado Isso. uma base de dados zerada, eu acho que está até aqui nas minhas coisas, e eu tinha passado para algumas instituições, que ela simplesmente dá uma carga que é com os dados das entes básicos, não tem nada a ver com candidato, não tem nada a ver com edital, é simplesmente as tabelas acessórias. Se você precisar, eu posso repassar para vocês, aí você só faz rodar o SQL de insert Eu e aí quero ele dá sim, uma cara. carga. Pronto, eu passo Beleza. assim, no final aqui da apresentação eu passo. Então, Valeu. vou criar um edital aqui e escolher um tipo aleatório aqui, tipo o que vocês querem, graduação, pode ser um integrado, Eu só pedi integrado aí. integrado aí, como deu um exemplo. pronto, integrado, certo? Aí vou 2019.2, imagina aqui, certo? Exibir edital do menu é quando você não quer que mais que ele fique aparecendo aqui. Às vezes os editais muito antigos ficam aqui, aí você não quer mais que ele fique aparecendo para não atrapalhar, entendeu? Aí ao invés de você vir e você marca aquela opçãozinha, aí ele desaparece do menu, depois se você quiser você coloca de novo. 2019.2, inventar aqui, aí ano, 2019, número de edital 44, código de segurança, certo? Não vai ser SISU, não vai ser para vaga remanescente, eu vou escolher aqui a cota, vai ser técnico superior 2018-2, foi a última resolução que teve alteração nas cotas, certo? Aí vou criar aqui, ó, os alunos vão entrar em 2019, segundo semestre. Essa data de encerramento é a data de encerramento do edital, quando tudo já está ok, resultado publicado. E ela é usada para a gente importar os dados no SWAP, entendeu? Só vai aparecer para importar edital no SWAP que a data de encerramento já tiver sido alcançada. Entendeu? Porque senão, o que pode acontecer? Se essa data estiver errada ou estiver para trás, durante o processo, o SWAP que tem permissão de consumir os dados da aplicação, ele pode pegar dados de, por exemplo, eh, quem é que está classificado ou não num determinado certame sem ser o momento, né? Aí taxa de inscrição, se eu quiser que tenha, eu vou botar aqui 20, certo? Casa decimais. Isso aí, com o tempo, você vai pegando a manha do que é que tem que colocar aqui. E aí vai depender de instituição a instituição. Às vezes essas configurações mudam. Eu vou botar aqui upload só para vocês. Putz, peraí que eu acho que eu cliquei sem querer para voltar o botão. Perdi o que eu estava escrevendo. No mais rápido agora. Integrado 2019.
Já vou mudar mais um pouquinho. Certo. Ano 2019, semestre 2, data de encerramento vou botar para frente, dados financeiros R$ 20. Caso de score, eu vou botar upload aqui, que é para poder ver como é que funciona lá, mas para o integrado não teria necessidade. Aí eu vou escolher os campos que vão participar, certo? Você está vendo aqui que tem um bocado de coisa, IFBA, IF Espírito Santo, IF Goiânia. Isso é porque o pessoal do EAD, eles têm um edital, eles fizeram um edital que era para todo o Brasil, certo? E aí, se eu não me engano, ia ter uns polos por região, e aí eles cadastraram os campi como se fossem as instituições nesse lugar. Então, tipo assim, por isso que ficou meio estranho aqui. Mas a ideia era que aqui só fosse os campi, porque o nosso sistema não foi preparado para fazer um edital onde a unidade seria tipo uma região, sudeste, entendeu? Enfim, pronto. A partir daqui eu não defino nada, porque eu já marquei a configuração lá em cima, certo? E eu vou escolher um grupo de arquivo aqui chamado doutorado, só para poder, né, ele poder escolher os arquivos de acordo com esse tipo, certo? Isso é para mostrar aquela telinha que eu vou falar. Nesse primeiro salvamento que eu vou dar do edital, essa lista de processamento vai pegar as configurações e vai replicar, entendeu? Que é justamente para evitar que você cadastrar manualmente cada um desses critérios. Então, faltou ainda algum dado obrigatório que eu pulei sem querer. Dados bancários insuficientes para a geração de boletos. Então, vamos lá. Sim, tá certo. Então, vou botar vencimento dia 30. Data limite da confirmação. Vou botar 30 também, mas eu vou diminuir. Sim, aí, essas são algumas coisas que é bom, que é interessante de se fazer. Sempre coloca a data de limite da confirmação do boleto, no mínimo uns 3 dias depois do vencimento. Porque a gente não depende só da gente, depende do banco. E aí acontece às vezes o cronograma, né, tá muito apertado. Faltou aqui botar o convênio. O cronograma está muito apertado e aí a pessoa vai lá e bota tudo, né, rapidinho e acaba que o banco entrega depois do prazo um conjunto de pessoas que tem um boleto confirmado. E aí é um caos porque você já passou para a etapa, vai ter que processar de novo, dependendo do que for. Enfim, é bom sempre estar de olho nisso aí, certo? Então tá aqui, ó, integrado 2019, edital 44, certo? Então até agora não tem oferta de vaga, não tem, né? Não tem inscrito, não tem confirmado. Então o segundo ponto seria fazer a proposta de oferta de vaga, certo? Esse meu perfil aqui é o perfil de administrador sistêmico, entendeu? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar para o edital, certo? Que esse filtro aqui em cima, ele mudou para edital, certo? E aí eu cadastraria a proposta de oferta de vaga. Só que para cadastrar uma proposta de oferta de vaga, eu preciso estar na etapa de proposta de oferta de vaga, entendeu? Então esse trabalho vai ser executado pela secretaria ou essa coordenação que vai fazer a configuração geral do edital. E aí eu digo, ó, hoje, a partir de agora, vai ser hoje, vou botar aqui a 10 minutos no máximo. E eu vou dizer que é uma etapa pública. Aí, o que é uma etapa pública? Uma etapa pública é uma etapa que vai aparecer aqui fora, certo? Então, eu vou dar um F5 aqui na tela, que essa é a tela geral do processo, certo? Você viu que não tem nenhum edital em andamento, certo? Quando eu marco aqui, então provavelmente aqui já vai, deixa eu ver como é que fica aqui fora. Inscrições abertas, concluídos, em andamento. Certo. Eu acho que ele ainda não pegou ainda a etapa em andamento, porque pelo tipo, entendeu? Eu acho que ele não leva em consideração essa etapa de oferta de vaga, certo? Beleza. Aí a gente vem para a proposta de oferta de vaga. Então, a pessoa com um perfil específico vai cadastrar uma proposta de oferta de vaga. Lembra que eu coloquei os cursos, o campus, então só vai aparecer os cursos daquele tipo de edital, tipo, no caso integrado, daquela, daquele campus. Então aqui só vai aparecer aquele. Se precisar, aí a gente vai ter que cadastrar lá. Então eu digo que vai ter 20 vagas, certo? No turno matutino, equipamentos biomédicos, certo? E aí o perfil de sistêmico, ele vem aqui e vai deferir ou indeferir, certo?
ele pode vir aqui distribuir. Então, nesse caso, eu vou apenas deferir. Então, no momento que eu defiro, ele vai mostrar aqui, ó, confirmo o deferimento. Por enquanto aqui ele não existe lista de configuração, certo? Eu poderia já ter criado? Poderia, mas indefere também, porque eu posso criar depois que a oferta de vaga foi criada. A ideia dessa proposta de oferta de vaga é basicamente você ter um rastreio de quem foi que solicitou aquela modificação, entendeu? Então tá aqui a minha oferta de vaga. Ceará Mirim, equipamentos biomédicos, matutino, e a distribuição de acordo com o que foi configurado no meu arquivo JSON, certo? Porque já está configurado no edital, certo? Então, imagina que o tempo passou e aí eu vou para uma segunda etapa. Depois da proposta de oferta de vaga, vem a etapa de inscrição. Então eu venho aqui, ó, inscrição. Então eu digo que a inscrição começa agora e vai terminar daqui a 20 minutos também. Sei lá. Ok? E aí eu digo com a etapa pública. No momento que eu colocar aqui, ele vai aparecer já aqui, ó, edital integrado 2019, visualizar. Na hora de visualizar, ele vai dizer, olha, tem aqui, quer realizar a inscrição, o valor do pagamento. Aqui é um calendáriozinho do que é que está, né, das etapas que estão lá, ó, a proposta de oferta de vaga já foi, esse aqui é a período de inscrição, certo? Quando eu vier para cá, ele vai dizer, ó, amigo, você não está logado não, logue no sistema. Aí eu, opa, beleza, vamos logar aqui. Pronto. Então eu loguei, voltei para a tela de inscrições, aí eu venho aqui visualizar, realizar a inscrição. Pronto. O que acontece? Depois que eu fiz o cadastro, então todos os meus dados do primeiro passo de dados gerais, eles vão ficar aqui imutáveis, certo? Por que que esses dados ficam aqui imutáveis? Para justamente alguém não pegar alguém logado e tentar fazer alguma coisa. Se eu quiser alterar os dados pessoais do candidato, eu vou ter que vir aqui em dados pessoais, editar candidato, certo? E para fazer essa alteração, eu vou ter que confirmar com senha, entendeu? Então isso aí é só para garantir a segurança de alguém não vir aqui e mudar os dados do candidato sem saber a senha dele, certo? Então nessa primeira parte que seria os meus dados, eu passo direto, só faço confirmação. Aí a partir daí eu vou confirmar os outros dados, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer, caracterização socioeconômica. Então já vou vir colocar aqui, ó, sou branco, não possuo deficiência, e aí eu vou preencher todas essas informações que já é um formulário que tem lá. Eu boto confirmar aqui só para ver quais são os obrigatórios, que eu já conheço os migué. Não se espantem não, se bem que vocês são do Nordeste, então vocês vão entender um pouquinho do meu sotaque. Às vezes eu vou fazer a apresentação pro pessoal, eu vou falando e o povo começa a rir do sotaque e das gírias. Então eu vou marcando aqui todo o... E ele tem algumas validações. Então, por exemplo, se eu marcasse ali que eu sou negro, né? E eu vim aqui não marcar que eu sou branco ou que eu não sou negro, entendeu? Não, que não me autodeclara, ele vai reclamar, entendeu? Então lá eu marquei branco, certo? Se eu marcar que eu sou me autodeclaro preto, pardo ou indígena, o que é que vai acontecer? Ele vai vir na próxima tela, ele vai reclamar. Amigo, você está dizendo que é preto, pardo, indígena, ó, e você marcou lá no formulário de caracterização que não é. Ou você desmarca aqui ou você desmarca lá, entendeu? Por que que a gente colocou esses dois formulários aí? Porque o que aconteceu? Como a gente precisa da caracterização socioeconômica, acontecia de que a pessoa às vezes marcava que era preto, pardo ou indígena, só que aí chegava na caracterização, relaxava e colocava o que queria. Aí via que não passava, só que ele dizia assim, ah não, mas eu botei lá no caracterização que eu era. Enfim, às vezes você tinha o direito e não marcava, e às vezes você não tinha direito e marcava, e acabava concorrendo numa cota que não deveria, entendeu? Então, basicamente isso. Se chega no passo 4, você vai confirmar esses dados da lista de concorrência, porque de acordo com o que você colocou lá, você vai ou não concorrer às cotas, declara que os dados em cima estão corretos, ele manda continuar, depois você vai para a segunda etapa de conferir todos os dados que você colocou, certo? Lá embaixo de novo vai dizer, olha, declaro que os dados em cima estão corretos. E aí, nesse momento é que a inscrição ela é efetivada. Certo? Gera um número de inscrição,
certo? Com os dados pessoais, bonitinho, dados da inscrição, certo? E aqui essa caixinha aqui de arquivos só aparece porque eu marquei que no grupo edital ele aceitava arquivos. E aí os tipos de arquivos que ele aceita são esses aqui, ó. Porque é do tipo que eu escolhi lá, certo? Podia ser qualquer um dos outros, mas a ideia era o quê? Eu venho aqui, escolho um arquivo que ele não tem problema em relação ao tipo, pode ser qualquer tipo de arquivo. Então eu venho aqui e coloco uma determinada observação. Isso se fosse o caso de um outro tipo de edital, certo? E aí ele ficava aqui, ele conseguiria visualizar o arquivo ou excluir, caso não seja. E ele consegue alterar isso aqui até próximo até o fechamento das inscrições, certo? Ok, terminou essa parte, ele vê aqui as cotas, né, que ele marcou, enfim. Terminou essa parte, ele vem na parte de gerar boleto bancário, caso seja para pagar, certo? Que aí eu acho que ele aqui vai dar um problema, porque eu não sei se o meu arquivo, o meu está configurado lá no boleto. Tá vendo? Exatamente. Ele não consegue se conectar lá no boleto porque não tá bem configurado. Ok. E aí eu consigo acompanhar a minha inscrição, né? Aqui em cima, minhas inscrições, ó, tá aguardando pagamento. Aí pode vir a pergunta, certo? Tem solicitação de isenção? Tem. Mas como eu disse, tudo ele tem que ter uma etapa. Então, provavelmente vai ter uma etapa aqui e isenção. Então, eu venho aqui no tipo, tem proposta, período de isenção. Então, é o período em que as pessoas solicitam, certo? Para serem isentas. Então, na hora que eu colocar isso aqui, imediatamente vai aparecer um botãozinho. Opa, cadê a isenção? Deixa eu só ver aqui se eu botei certo. Não fez. Já tem uma etapa de isenção cadastrada para esse edital. Já. Hum, tá com uma falha em relação à isenção aqui. Aparentemente, na minha base está com um problema. Já existe uma etapa de período de isenção para esse edital. Tem alguma coisa errada aqui, ele não está conseguindo cadastrar essa etapa. Mas aí aqui ia aparecer a solicitação de isenção, certo? E aí essa solicitação de isenção que tem aqui em cima, você ia ter que você informava o número do NIS, certo? Aí o número do NIS, ele vem aqui, ó, tem pedido de isenção, entendeu? Então ia ter a listinha das pessoas que solicitaram isenção. E aí você poderia pegar esses dados, jogar lá que agora eu esqueci o nome do sistema do governo federal. Você lança uma planilha com todos os CPE, o número de NIS, se eu não me engano, acho que aqui lá no próprio edital que tem já. Deixa eu só confirmar aqui. Mas eu acho que no próprio edital ele tem um botãozinho que ele gera o arquivo com todo mundo que solicitou, certo? E aí você. É isso, não é aqui. Aqui, ó, isenções, ó, tá vendo? Gerar arquivo de isenção, esse destaque tá aqui. Então você pega esse arquivozinho com todas as isenções, que aí você manda gerar, ó, eu quero que me gere todas as isenções no status aguardando, aí ele vai gerar um arquivo. Você vai lá nesse sistema chamado destaque, que aí, se não me engano, as assistentes sociais já têm acesso. E aí você consegue, ele gera um arquivo de retorno dizendo realmente quem colocou o NIS correto e fica isento, né? Aí na hora que você dá um importar, que fica aqui em processamento, ele vai importar os candidatos, né? Isenções, ó, importar retorno, ele vai lá e vai isentar a inscrição dele. Quando ele isenta, ele já confirma a inscrição, certo? Beleza, então após essa etapa de inscrição, certo? Aí, imagina que eu estou aqui, ó, tá aqui confirmado, eu vou confirmar. Imagina que eu fui isento, eu posso fazer essa confirmação aqui, tem que colocar a senha. A maioria das coisas aqui tem que colocar a senha, certo? E fica registrado no histórico, né, de quem fez a operação.
entendeu? Então, quase tudo aqui é auditável. Do tipo assim, ó, quem foi que fez isso? A tal pessoa. Então, isso é uma coisa que a gente teve que fazer para exatamente não ficar, não, foi o sistema, não foi o sistema. Não, não existe. A única coisa que a gente faz em relação à inscrição do candidato é confirmar, isentar, cancelar, entendeu? Mas, assim, alterar dado a gente não faz. Tudo a gente recomenda que a pessoa vá lá, cancele a própria inscrição, porque eu não posso fazer duas inscrições no mesmo edital. Ela cancela a sua inscrição e faça a nova inscrição enquanto estiver em período de inscrição. Se ela quiser mudar, por exemplo, a vaga. E aí aqui, ó, situação confirmada, certo? Após essa etapa de inscrição, e, teoricamente faz tudo ok, você vem para a parte das provas, certo? Quando você quer controlar a execução da prova, ou seja, a parte do controle do local de prova, você vai ter que vir aqui em exame, certo? Ele fica aqui embaixo, ó, que você vai controlar a aplicação da prova e o local de prova, certo? Isso é você controlar, por exemplo, a lista de porta, a lista de presença, tudo isso aqui é feito nessa aplicaçãozinha exame que fica aqui dentro, certo? Então, adiciona a aplicação de prova, essa aplicação de prova ela vai depender de um conjunto de etapas, ó. Tudo isso aqui são etapas, a prova vai ter que estar cadastrada, as instruções que vão ser geradas para a ficha do candidato, entendeu? Qual vai ser o dia de realização, o horário do exame, o horário de abertura dos portões, tudo isso aqui é feito aqui dentro, certo? Vou pegar um exemplo de outro, porque como eu vou precisar de uma base grande para poder demonstrar as coisas, então eu vou pegar um exemplo de alguma coisa que já fez, ó. Aqui, ó, programação de aplicação de prova, certo? As provas já estão cadastradas, a publicação já está aqui, entendeu? Então eu vou mostrar a vocês como é que ficou essa parte do exame, que seria esse controle da aplicação da prova. Então está aqui, ó, dia 19 de maio, às 8 horas, de 7 às 7h45 e duração de 4 horas, certo? Então aqui eu vou mostrar a vocês, aqui tem, ó, instruções, acesso a recinto, realização das provas, entendeu? Toda a orientação que você quer passar ao candidato, que vai ser impresso lá no cartãozinho do local de prova, né, do candidato, tá aqui dentro, ok? E aí você faz o quê? Beleza, cadastrei a aplicação de prova, cadastrou. Então, o segundo passo de cadastrar a aplicação de prova é cadastrar os locais de prova. Então, também a coordenação ela vai ter esse papel, certo? Só que, como é um trabalho muito extenso, dependendo do tamanho do edital, o que é que eles fazem? Eles delegam essa atividade para o próprio campus dizer o que é a quantidade de locais de prova que eles têm e quantas pessoas vão estar ocupadas nela. Então, cada local, ele vai definir, olha, eu tenho 10 salas e a minha capacidade de sala é de 100. Entendeu? Então ele vai aqui, por exemplo, imagina que chegaria aqui o secretário de Caicó e ele vai aqui e vai fazer, vou criar a sala. Então ele criaria, na verdade ele ia criar um local, adicionar local de prova, deixa eu mudar aqui, certo? E ia dizer o campus dele, só ia aparecer para ele o campus que ele pudesse criar. Vou dizer que é para essa aplicação, o nome do local, o endereço, porque às vezes você tem na mesma cidade vários locais de prova. Diga o endereço, observação, e após a criação disso aqui, aí eu vou dizer, ó, nesse local vão ter 3 salas, ou vão ter 4 salas, certo? Tá, aí o botãozinho que tem lá de criar salas é justamente para poder facilitar essa criação das salas dentro dos locais, certo? Isso aí serve para quê? Para, depois que eu criei as salas, que aqui já tem, por exemplo, 3 salas normais, nenhuma para atendimento diferenciado, que aí é um outro detalhe também que tem no sistema, que você pode alocar pessoas com necessidades especiais em salas especiais, entendeu? Aí você cria as salas, aqui já está distribuído. No final de tudo, ele vem para uma tela, aqui lá em exame, depois que você distribui e criou as salas, ele vem uma tela aqui em exame, e aí você, na aplicação de prova, você vai dizer, olha, eu quero distribuir todos os candidatos, certo? Nas salas. E aí você cria aqui esse distribuir, certo? E o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer, ó, quantidade de inscrições que tem por campus, a capacidade. Enquanto não tiver tudo bonitinho em relação à quantidade e capacidade, se tiver um a menos aqui na capacidade, ele não aparece esse botão de distribuir. No momento em que ele conseguiu fazer isso, você consegue distribuir e aí os candidatos são alocados dentro das salas para poder fazer
a distribuição. Essa etapa, ela só pode ser feita depois da finalização das inscrições, depois de todo tipo de recurso que possa ter sido. Por quê? Porque depois que você distribuir alguém dentro da sala, para tirar é mais complicado, entendeu? Porque o que acontece, e principalmente se já tiver sido disponibilizado o cartão da prova do candidato, entendeu? Então tá aqui, pronto. E aí, essa é a gerência da aplicação, certo? Essa aplicação, aí o que é que o pessoal da coordenação faz? Ele usa esses relatórios de acompanhamento, que é justamente para fazer o controle no local. Então, por exemplo, a listagem geral, listagem de porta, listagem de presença são impressas pelo sistema, certo? E outra coisa que é feita, que aí é passado para um outro setor, para a geração dos gabaritos, certo? É esse teleforme, que é um arquivo CSV, certo? Você diz os campos que você quer gerar, que aí ele vai gerar, eu posso gerar de todos aqui, certo? E aí ele vai me gerar um arquivo CSV, não sei nem porque eu fiz isso, que é um edital grande, mas gera um arquivo CSV com a numeração para poder você jogar no sistema que a gente chama de teleform, para ele poder gerar os gabaritos, entendeu? Basicamente é por aí. Essa parte da geração da integração com o teleform, provavelmente vocês devem utilizar uma outra solução aí, ou vocês não têm nenhum tipo de solução. Oi, gente. Eu não sei te dizer, acho que o pessoal, Ana Vanessa talvez saiba dizer. Ela até perguntou se essa parte aí da distribuição ela já fica pública, ou se você só solta isso depois. Não, a gente não disponibiliza público de cara não, entendeu? Até porque se a gente disponibilizar público e tiver que refazer, dá um nó da bexiga. O que acontece é o seguinte, a gente disponibiliza, né? Vou mostrar com uma simulação, é porque é o seguinte, o tempo todo o administrador sistêmico e alguns outros perfis, ele consegue acessar a tela do candidato via administrativa e visualizar o que está aparecendo lá, certo? Então aqui, ó, vou só mostrar para vocês, ó. Eu tenho essa funcionalidadezinha aqui que eu simulo a tela do candidato, entendeu? Aí nessa simulação eu consigo ver exatamente o que ele está vendo, entendeu? Ó, e por etapa. Então, por exemplo, se sai um resultado, então, aqui eu consigo ver. Qual é o detalhe? Se já tiver configurado lá, bonitinho, certo? Para a parte da etapa do cartão da prova, vai aparecer um botãozinho assim, cartão da prova. Cartão, né, esqueci o nome que aparece aqui, mas é um cartão de alguma coisa aqui. Deixa eu pegar um que já finalizou, que esse aqui tá no meio, sabe? Deixa eu pegar esse aqui, subsequente, antigo. Que aí eu consigo mostrar a vocês como é que ficava o cartão da prova, entendeu? Que aí ele mostra onde você vai fazer, qual a sala que você vai fazer a prova, entendeu? Esse tipo de coisa. Porque o banco que eu tenho agora foi bem antes dessa etapa de execução aqui. Mas deixa eu ver aqui. Já é uma tela mais completinha. Lucas, Dados pessoais, provas. Aqui já é na parte de recurso. Oi, tudo bom? não, é só para responder a pergunta que você tinha feito. Você estava perguntando em relação ao software de leitura de gabarito, é isso? Isso. Pronto. Aqui a gente usa o Capture Wall, não sei se você já ouviu falar. Não. Não? A gente utiliza ele. Ele lê de um arquivo TXT. Exatamente. A gente gera um arquivo TXT aqui também, entendeu? Tem que só analisar qual é a diferença, se ele já é compatível, se não é, entendeu? Porque a gente fez para a solução Teleform, né? Então, se for uma coisa padronizada para todo mundo, então. Que faz a leitura, não é isso? Oi? Esse Teleform é o que faz a leitura? Isso. Ela faz a leitura, aí a gente gera as provas lá já no Teleform, entendeu? Para depois fazer a captura. Certo. Beleza? Ok. Pronto, Beleza. aí o que eu estava dizendo a vocês é exatamente isso. Se você onde é que vai ser disponibilizado onde a pessoa vai fazer prova? Aqui, ó, no cartão de inscrição. Então aqui ele vai dizer, ó, atenção, aquela observação que você bota lá no exame aparece aqui, local de prova, endereço, número da sala. Então, por que que isso é complicado de a gente exibir de forma antecipada? Porque se isso cair e depois tiver que alterar,
antigamente, né, há um bom tempo atrás, a gente já teve alguns problemas com isso. Por exemplo, se um determinado lugar mudou, e aí não deu tempo, o que é que o IF fez antigamente? Ele mandava a gente ir lá, ficar no local que está errado, esperando as pessoas chegarem para depois transportar para o outro lado, porque às vezes a pessoa não tinha recurso, entendeu? Já aconteceu isso em muitos anos atrás, e aí esse é um dos motivos que o cartão de inscrição não é liberado assim tão rápido. E aí outra coisa que a gente faz é a seguinte: deu problema, qualquer tipo de problema, a gente começa a enviar e-mail para os candidatos para poder alertar das modificações que teve, entendeu? Mesmo não precisando, mesmo estando em edital que a responsabilidade do candidato de verificar, de acompanhar e de tudo, mesmo estando isso bem direitinho lá, a gente sempre faz, porque sempre vai ter alguém que vai errar ou não vai fazer, e aí vai depois entrar na justiça ou fazer alguma coisa aí mais dor de cabeça pra gente. Que é só um exemplo de uma prova que já foi executada e que já foi importada, né? Tanto a parte de produção textual, tanto a parte de múltipla escolha, certo? Aqui, ó. O gabarito foi importado, ele já gerou o desvio padrão, média, enfim. Lucas, Então, ok? Opa, pode falar. perguntando aí, vocês enviam manualmente, né? O envio sistema. Como é que é? Esse envio desses e-mails aí, quando dá algum problema do vocês mandam pelo sistema ou mandam manualmente mesmo? Pronto, vamos lá. O que é que acontece? Eu ainda a gente não fez ainda o desenvolvimento de uma notificação, entendeu? Para os candidatos. Não foi feito ainda. Mas a gente, como tem conhecimento de programação, o que é que a gente faz? A gente vai lá via código e faz um meio send da vida, né? Envia um e-mail para todas as inscrições nessa situação com esse texto, entendeu? Então, hoje ainda fica a cargo da TI ficar enviando esse e-mail. Só que eu já vi a necessidade de fazer isso, porque às vezes a pessoa quer, tipo, por exemplo, fazer um informativo do sei lá, do local de prova que mudou, ou então lembre-se de não levar, assim, qualquer coisa que você precise fazer, que você precise encaminhar via e-mail, e aí não ia conseguir, certo? Pessoal, deixa eu atender esse telefone aqui, que eu tô achando que é o pessoal que tá entregando uma coisa lá em casa. Só um minutinho, rapidinho. Aí, pessoal, Jean e Ana, é verificar aí se, pelo que ele mostrou aí, é um fluxo que dá para atender para a parte concurso docente, concurso TAI. Ana Vanessa perguntar sobre essa nova metodologia de processo seletivo para aluno, se faz por análise curricular, se tem essa adaptação. Outra coisa é que acho que ele, como ele está apresentando, ele não está vendo o chat, então seria melhor vocês perguntarem por áudio. Quando Esse ele daí ele não está lendo o terminar, que vocês estão escrevendo. eu estou só Aí relembrando só para vai ler quando ele depois. terminar a gente perguntar isso aí a ele, guardar as perguntas aí para tirar essas dúvidas no final. Eu digo assim, porque se quiser falar agora, perguntar durante, né? Aí que pergunta por áudio, porque ele não está lendo não o chat. Eu queria só realmente ver se ele tem, porque assim, eu estou vendo ele muito focado para processo seletivo. Por exemplo, a questão da isenção, porque agora para concurso público tem também a doação de medula óssea, aí a questão da identificação de negro, tem a normativa própria para concurso público. Eu acho que o sistema, ele, não sei se ele está adaptado para concurso público também, eu queria só tirar mesmo essa dúvida. Porque quando ele foi iniciar, no início que ele ia criar um edital, tinha vários tipos de edital. Aí a gente escolheu um Eu aleatório acho que que foi ele, integrado. pelo que eu vi ali, você cadastra todos os tipos todas esses critérios, né? Você vai cadastrando. Aí você cadastra os perfis de critérios.
Eu acho que até lá naquele arquivo que ele falou lá, tem um JSON que você configura isso tudo. Mas você deve dizer como é que funcionam as cotas. No caso, Ana, deixa ele finalizar a apresentação, como eu tinha combinado com ele, e no final a gente abre para dúvidas. Aí é bom vocês anotarem a dúvida, eu botar aí no chat mesmo, que se ele não estiver vendo, a gente pede para ele dar uma olhada. Daí. Aí a gente vai tirando as dúvidas. A ideia que eu tinha combinado com ele é que ele passasse um fluxo para a gente entender esse fluxo, se no decorrer do fluxo o sistema nos atende igual um fluxo nosso, ou a gente pode se adaptar a essa nova modalidade deles, caso o sistema a gente vá usar. Pronto, voltei aqui. Desculpem aí, gente. O pessoal tá tentando fazer entrega lá em casa, no apartamento, e o interfone deu problema. Aí ninguém atendeu lá. Eu fui ligar para a portaria para autorizar. Tem que aproveitar, porque se entregar 3 vezes, já tentar Não, 3 vezes, ele já devolve. beleza. Quer que eu responda logo essas perguntas aqui? Não, assim, tu finalizou ali, porque a gente tá botando aí no chat só para não esquecer. Certo, ok. Não, eu tinha Aí, mostrado só a parte da parte do exame, não foi? pronto, tu pode terminar a apresentação e no final a gente deixa para as perguntas. Pronto, ok. Depois do exame, que aí seria o quê? Só o controle da execução, certo? Aí qual é a etapa agora? É você vir, né? Na verdade a prova já vai estar cadastrada, né, com seus dados, qual é a prova, se ela é eliminatória, se é classificatória, se for objetiva, ela entra aqui no menu objetiva, se não for objetiva, ela entra nesse menu genérica ou prova Enem. Prova Enem é porque quando você vai importar os dados das notas de algum Enem, certo? Então, Ô Lucas, tá sem tela compartilhada, tu descompartilhou mesmo. não foi sem querer. Aí a gente tá sem vezes. Deixa eu iniciar aqui de novo. Acho que saiu sozinho. Voltou? Ainda não. Deixa eu ver agora. Pronto, apareceu agora. Pronto, ok. Aí,
vamos lá, depois da prova realizada, né, de forma presencial, pessoal, fiscal de prova, enfim, a gente tem, né, já fez o cadastro de algumas provas, né, mas aí eu tenho 3 tipos de prova aqui cadastrado no sistema, certo? Tem a prova objetiva, né, que é aquela convencional, que é essa aqui que eu abri, que aí você configura as etapas da prova, aplicação, extrato, resultado, recurso, o recurso também é feito todo online, certo? Quais são as ofertas de vagas dessa prova? Normalmente todas as ofertas de vagas entram no mesmo edital, entendeu? Então, isso aqui é mais só para... Eu acho que algumas provas que eles têm, quando, por exemplo, tem menos inscrito do que vaga, aí você vai lá na oferta de vaga e marca lá como que dispensa de prova, entendeu? Aí ela fica aparecendo aqui, só que teoricamente ninguém vai ser classificado para ela, certo? Aí define se a prova vai ser eliminatória. Todas elas são o mesmo padrão. Então, quase todos esses campos são replicados para os outros tipos de provas, certo? Nota mínima para habilitação, se é eliminatória, se é classificatória, entendeu? E quantidade de casas e a função de cálculo de score. Hoje a gente tem 2 tipos, que é nota e score padronizado. Qual é a grande diferença? O score padronizado, ela vai gerar aquele desvio de score padrão, né, do desvio padrão, média, essas coisas, e vai utilizar na nota. Aí sempre pergunta, mas por que vocês usaram isso? Porque a gente tem um matemático na coordenação de acesso discente e ele achou que isso era mais justo. Pessoal, desculpe de novo, vou ter que atender aqui rapidinho. Só um minutinho. Pronto, voltemos de novo. E aí é basicamente por isso, né? Foi definido esse score padronizado e a gente utiliza até hoje. Mas alguns editais, as provas elas usam apenas nota, entendeu? É só questão de escolha. E aí entra aquela história da importação das leituras dos gabaritos, certo? Então você escolhe a quantidade de questões, as alternativas, como é que vem a questão do lado, se é X, se é traço, se é... Quando vem em branco é underline, aí pergunta, questão rasurada, aí vem com um asterisco, aí ele pergunta, questão no lado implica em acerto? Sim ou não, entendeu? E aqui o gabarito que foi cadastrado na época. Os avaliadores das provas, que na verdade, nesse caso específico, são avaliadores de recurso, porque o gabarito já foi feito, certo? E aí as disciplinas, né, dizendo, ó, na disciplina de língua portuguesa, a questão vai ser de 1 a 20, a nota mínima para poder se classificar é 1. E matemática de 21 a 40, nota mínima 1. E a ordem de classificação é porque você pode utilizar no resultado final, dizer que uma prova ela tem um peso maior do que a outra, entendeu? Então, quando você coloca aqui que ela tem aqui uma ordem de classificação, ela vai ser um critério de desempate melhor do que essa aqui, entendeu? Se você botasse a mesma coisa, ele teria o mesmo valor no critério de desempate, ok? E aí, minha prova... Pode falar. Rapidinho. Nessa parte da prova aí, eu consigo colocar peso por questão? Por exemplo, as de português vão valer 2 e as de matemática vão valer 1, sei lá. Mas Pronto. Na prova, certo? Deixa eu só abrir aquele novo, rapidinho. Na própria prova, você diz aqui a nota mínima, né? E aí a ordem de classificação, certo? Que é só para você dizer que a prova, mas, por exemplo, uma questão específica, ela tem mais peso do que outra? Não. Eu acho que, se eu não me engano, no próprio score padronizado, ele já faz alguma coisa em relação a isso, entendeu? Porque ele faz o cálculo em cima Por exemplo, o concurso da nossa área, geralmente, sei lá, específico tem peso 2 e português e legislação tem peso 1, por exemplo. Pronto. A nota final. O que, por exemplo, se você quiser esse nível, o que pode fazer é você cadastrar várias provas, entendeu? E aí, na hora do edital, você pode dizer que a prova de legislação, ou a prova de português, ou a prova de específica, ela teria um peso maior em relação às outras. Porque isso é a nota da prova, que eu estou cadastrando a prova de forma isolada. Mas a composição da sua nota para o edital, ela vai vir aqui, entendeu? Então, quando eu clicar aqui, deixa eu clicar em um outro, e tem prova cadastrada, que isso aqui foi o que eu criei, certo? Aqui embaixo, ó, no finalzinho, aqui tem provas para cálculo de score, eu vou escolher a prova que deveria estar aqui, e aí eu digo o peso,
entendeu? Então, por exemplo, se você criar 3 Beleza. provas objetivas, certo? Com seus, cada um com seus, você vai é, gerar cálculo de score para cada uma delas, gerar a ordem para cada uma delas, enfim. E aí chega aqui você vai dizer, olha, essas minhas 3 provas, essa aqui vai ser primeiro critério de classificação, 2 e 3, e aqui o peso dela vai ser 3, 2 e 1. Se for prova objetiva, certo? Aí, e você tiver várias disciplinas lá dentro, ele vai obter score das disciplinas, né, diferenciado. Então, ele vai tratar as provas objetivas, cada disciplina, como se fosse uma prova, entendeu? Então, por exemplo, para o nosso caso aqui do integrado, a prova objetiva, e a redação, certo? Só que a prova objetiva, a nota de português, ela equivale a uma prova com peso 1, a nota de matemática equivale a uma prova com peso 1, e a redação, se eu não me engano, ela é uma prova com peso 2, entendeu? É basicamente por aí. Aí, então, voltemos aqui. Então, na prova, aí, feito toda aquela questão de cadastro, tudo, definindo as regras, aí eu tenho essa importação da leitura, que é justamente o quê? Eu vou ter uma quantidade de arquivos, eu verifico as configurações da prova para saber se é isso mesmo, e aí eu coloco as leituras, certo? Dos que estão presentes, os ausentes e os eliminados, porque ele trata diferente cada um desses arquivos. Só para vocês verem, recentemente eu fiz eu tratei recente um processo, então basicamente o que vocês vão ver lá é isso aqui. É um arquivo CSV, certo? Só um minutinho, mais uma vez. Tá em frente ao blog, né? Pronto, eu vou ligar com ele para ele de novo para ele descer, porque eu já pedi para ele descer. Esse é o local para descarregar, que eles vão pegar vocês aí. Beleza. Prontinho, desculpe mais uma vez. As leituras, elas são essas aqui, certo? Eles vão vir esses arquivos em formato CSV, né? Que aí vem lá do Teleform, que vai fazer a importação das leituras, né? E aí é mais ou menos nesse formato aqui, certo? Aí o que é que a gente faz? A gente faz um tratamento nesses arquivos, certo? Qual é o tratamento? Por exemplo, a gente vem aqui, retira as aspas, retira espaços em brancos, isso aqui é a parte já de processamento, certo? E muda o nome desses campos aqui em cima, porque isso é a configuração da máquina, entendeu? Então, o que vai ser exibido aqui em cima é a configuração da máquina. Então, como essa máquina já foi mexida, então a gente tem aqui, por exemplo, vem aqui o nome da imagem, inscrição e instrução underline CB. Isso é só para garantir, certo? E aí, para a parte de processamento, aí vem muita parte daquela do TI. A gente tem um arquivo, um script em Python aqui, que é que é a mágica que a gente faz, que é justamente o quê? A gente vai pegar esse arquivo CSV, certo? E vai fazer toda uma transformação nele, né? Verificação os erros mais comuns que tem nele, entendeu? Por quê? Porque a gente sabe que os leitores de cartão, eles não acertam 100% das vezes, né? Eles acertam uma boa parte, mas eles não acertam 100% das vezes. E aí, como eles não acertam 100% das vezes, beleza. Como eles não acertam 100% das vezes, a gente faz um script para poder, principalmente nessa leitura da objetiva, para diminuir a quantidade de erro. Então, quando a gente usa o script, a gente vai rodar aqui num terminal da vida, quando a gente utiliza os scripts, ele vai gerar um novo arquivo já com tudo ajeitado. Então, por exemplo, ele já tem embutido nele um algoritmo para saber se a inscrição tem uma numeração válida, porque você notou lá, a numeração são 6 caracteres e um dígito verificador. Então, ele vai usar o algoritmo de verificação, certo? Ele vai verificar, por exemplo, se tem número, letra, no número da inscrição, que às vezes acontece. Ele vem aqui tipo assim, aqui tem 4013, aí a pessoa configurou errada, aí aqui vem L, entendeu?
na hora que ele tentou a leitura do código barra ficou L. Aí ele já faz esse tratamento para tratar, para ver o correto. E em dando erro, ele não conseguindo achar esse script da gente, aí ele indica lá no shell dizendo assim, ó, tem uma inscrição de número tal aqui nessa linha que tá possivelmente com erro. Aí a gente verifica, fala com o pessoal que gerou a importação, olha no sistema para saber qual é o número de inscrição correto, entendeu? E aí trata individualmente esses casos. Mas normalmente não dá tanto erro não. Essa parte da objetiva é bem tranquila de se trabalhar, certo? Aí a gente manda importar o arquivo, né? E importando o arquivo aqui, leitura, ele vai para uma tela de confirmação, aí ele vai dizer, amigo, ó, tem, sei lá, eu estou esperando 8.000 é, leituras aqui, certo? Só que ficou faltando 100, e aí ele diz as 100 que estão faltando. Aí existem inscrições que fizeram com a prova reserva, aí tudo bem, não tem problema, que quando é prova reserva ele gera a numeração 000 no código de barra, certo? E aí ele diz, olha, existe mais de uma inscrição, por exemplo, com resultados diferentes. Esses são os casos que aí a gente passa para o pessoal da coordenação, porque eles vão olhar a prova e ver qual é o correto, entendeu? Então, mas é como eu disse, para objetiva é muito raro de dar problema, entendeu? Muito raro mesmo. O que dá mais problema é a subjetiva, né, que é a redação da gente, porque às vezes na hora de você escanear a redação, você tem que fazer o recorte da imagem. E aí, como o scanner, quando ele puxa as provas, ele pode puxar meio de lado. E aí, na hora de avaliar, o avaliador vai ver a prova recortada, diferente, entendeu? E aí reclama, diz, ó, tem a imagem está com erro. Aí ele passa de volta, a gente passa para a galera que faz a digitalização e eles me mandam a prova de novo, a gente sobe no servidor. Ok? Sanada essa parte da importação da leitura, aí vai o processo básico de toda a prova, que é o quê? Importou, cálculo do score, cálculo de habilitação. Cálculo do score é se ele vai gerar o score padrão, as estatísticas da prova, e a habilitação ele vai classificar, ver quem vai passar ou não. Porque uma coisa importante nas provas é o multiplicador da quantidade de vagas, entendeu? Então, por exemplo, só passa 3 vezes o número de vagas para a redação, entendeu? Isso é configurável aqui, entendeu? Então, toda essa configuração ela vai ser gerada para poder gerar o score e a habilitação, certo? Aí, beleza. E a prova genérica basicamente é a mesma coisa, certo? Só que a diferença é que a etapa de avaliação ela é feita dentro do sistema. Então, você vai lá e aí você vai ter que... Esse é um trabalho manual que é feito, né, com quem participa do processo seletivo. Inclusive, quem participa nesse processo recebe JEC, né, para participar de pegar as provas, fazer o processamento das imagens e jogar dentro do sistema. Ele recebe gratificação curso-concurso. Pronto. E aí ele joga para aqui para dentro, onde os avaliadores vão abrir, vai aparecer uma telinha vermelha, porque como eu estou na base local, não tem o arquivo da prova. Mas aí a prova estaria aqui recortada, com o texto dele, ele poderia olhar, e os critérios que ele tem, que ele avaliou, que ele pode avaliar, de acordo com o que foi definido para as provas, certo? Finalizando isso aqui, que é a parte manual, faz aquele mesmo procedimento, cálculo score, o avaliador ele vai entregar a prova, e entregou todo mundo entregou a prova, calcula o score, calcula a habilitação. Pronto, e aí basicamente no final faz esse cálculo geral do edital, diz quais são as provas que vão compor o edital e libera para o resultado final. Assim, eu falei de forma bem, tentando ser o mais objetivo possível, mas se eu fosse me ater a cada uma dessas etapas, tem vários pontos aqui que a gente pode trabalhar de forma mais, como é que se diz? A fundo. Por exemplo, a parte da prova tem vários relatórios, relatório de leitura, relatório dos resultados, a parte da isenção, como é que é feita, como é que era feito, que a gente deixou de fazer por um problema até de político, né? Porque nossa parte de isenção ela era feita tanto semi-automatizada a partir do NIS, mas também era feita de forma manual. Então, a assistente social pegava os candidatos que estavam numa situação específica e aí fazia uma consulta direto no sistema da assistente social para poder saber se essa pessoa tinha direito ou não, entendeu? E aí isso aí foi se perdendo ao longo do tempo, porque justamente a questão de que às vezes não queria fazer atividade sem receber gratificação, entendeu? E aí como os recursos deles vão sendo minguados durante os anos, acaba que as pessoas dizem, não, então como não é a minha atribuição, eu não vou fazer. E aí deixa só o sistema fazer o que tem que fazer.
Beleza? Basicamente é isso, gente. Lógico que tem vários relatórios que vão poder ajudar, tem um dashboard que eu mostro como é que está cada uma das etapas de todos os editais em andamento, entendeu? Tem um dashboard aqui porque eu jogo os arquivos no sistema, não, uma tela. Quando eu jogo os arquivos no sistema por edital, que eu quero saber quantos arquivos estão faltando lá, porque a ideia é que o nosso sistema ele seja o repositório de todas as provas, e aí daqui a 5 anos, sei lá, 4 anos, vem uma auditoria que quer recuperar essas provas, aí o pessoal vai lá na máquina, no HD que tinha e não tem a prova. Tá? Primeiro ponto, tá lá, entrega. Não tá, aí a gente tem no servidor. Então a ideia é que tudo, mesmo as provas, os ausentes, na prova em branco, ela fique registrada no servidor. E aí, ficando no servidor, a gente consegue, a qualquer momento, fazer isso. Aí a gente ainda não pensou na parte de descarte dessas provas, mas em geral, no mínimo 5 anos, a gente tem que manter essas provas, né? Beleza, gente? Estou aberto aí a perguntas, né? Se vocês Ô, quiserem ver Lucas, alguma coisa a mais. pronto, eu vou abrir agora para perguntas aí. Cada um deve ter várias dúvidas aí, até para a gente entender nos contextos. Jean, se tu quiser começar, porque tu é um contexto e Luciano e Ana Vanessa é outro contexto. Se tu quiser tirar tua dúvida para a gente saber se ele atende referente à área de TAI docente. Pronto, Lucas. Boa tarde. Meu nome é Jean. Estou na diretoria de 5 pessoas aqui. Eu queria saber se vocês usam um sistema, porque assim, eu vi um exemplo muito bom para processo seletivo, só que assim, eu senti necessidade de ter alguns ajustes aí para a questão do concurso público, tanto de TAI quanto de docente, e até de substituto também, de professor substituto. Vocês utilizam ele dessa forma? O sistema é configurável? Nosso sistema de professor substituto é um sistema que foi derivado desse aqui. Eles dois nasceram da mesma base, certo? Então Só isso que é esse no caso, né? ele é um pouquinho diferente. Esse aqui foi focado mais para a parte do aluno. Mas assim, qual é a grande diferença desse processo professor substituto e para esse sistema que também tem aqui dentro? É que o do substituto, ele é simples. Ele não precisa cadastro de ninguém, certo? Ou seja, você não precisa se cadastrar no sistema. Você simplesmente vai lá, bota seus dados, gera um boleto e paga, entendeu? Entendi. E aí o controle nesse sistema é feito via o que? Geração de material para avaliação. Basicamente é isso, certo? Você pode dizer, sim, e esse sistema que vocês têm, ele abarca isso aí também? Sim, porque a única diferença que a gente vai ter que fazer é o quê? Vai cadastrar quais são os formulários que o cabo vai ter que responder, certo? Pedir para ele se cadastrar, invariavelmente vai ter que pedir para ele se cadastrar, e aí a avaliação vai ser uma análise curricular. Porque tem tipos de avaliações na prova genérica que você pode escolher, olha, eu quero que seja uma análise curricular. Se for análise curricular. Ou então eu crio uma outra prova chamada entrevista. Aí quando eu crio a prova entrevista, defino os critérios e aí você vai, chama o professor para fazer a exposição da disciplina, ou a entrevista, se for o caso. E aí a pessoa na hora, online, vai lá e vai dando a nota que você prefere de acordo com os critérios que foram dados, entendeu? Entendi. Basicamente assim, abarca tudo? Abarca. É como eu tinha falado. Eu acho que a única modalidade aí que a gente ainda não fez, que aí provavelmente vai ser uma realidade, porque quanto menos recursos a gente tem, menos dinheiro a gente tem para gastar com algumas coisas. Então, por exemplo, a gente pode, que seria a única coisa que a gente ainda não tem é a parte de sorteio, entendeu? Só que a gente já tem mais ou menos a ideia de como seria um sorteio. Como é que a gente tinha pensado? Seria, a gente vai lá, durante uma reunião pública, gera uma numeração, na hora faz um bingo lá, um sorteio, de 6 números, certo? E aí joga esses 6 números no sistema, com a hora do sorteio, ou alguma coisa assim, e esse valor ele fica imutável, o resultado do sorteio ele fica imutável, entendeu? E aí é fácil de você garantir para a população de que não houve fraude, porque se você mudar qualquer uma daquelas numerações na hora do sorteio, entendeu? Ela vai mudar os sorteados. E se você botar aquela numeração em qualquer hora, ou com aquela hora, com aquele valor, só pode dar aquele resultado, entendeu? Então, basicamente é isso. Mas, enfim, é uma solução que a gente ainda não desenvolveu porque ainda não houve necessidade. Certo. Mas você já utiliza aí para concurso de efetivo, no caso, também, além de substituto. Esse sistema não. A gente usou um sistema anterior a ele, entendeu? É porque é o seguinte, a história desse sistema começou foi um sistema que foi criado pelo antigo coordenador da gente, certo?
ele é um sistema próprio. Aí esse sistema ele era para concurso público e para a fundação da gente, entendeu? Só que como ele virou coordenador do setor e o pessoal da gente que precisava de um sistema, ele fez, não, vamos incorporar. Aí o que é que ele fez? Ele fez um novo sistema, baseado no que ele já tinha próprio, fez um novo sistema para atender internamente, certo? Aí entrou um novo analista e pegou esse sistema, deu uma melhorada. Aí pegou um outro analista, mais dois analistas pegaram o segundo sistema e deram uma melhorada. E aí, numa terceira leva, veio eu e outro colega e a gente deu uma outra melhorada, certo? Modificações. E aquele sistema inicial para que foi feito para concurso ainda é usado lá na fundação, entendeu? Do jeito que estava lá, teve algumas alterações, mas ele ainda era usado. Só que a gente partiu para um outro lado, porque a gente fez específico para a parte de aluno. Entendi. Ok, obrigado, Evelyn. Gente, eu posso pegar o meu carregador? Que minha bateria aqui já está em 12%. Senão vai desconectar no meio aqui. Só um minutinho. Ana, quer que eu faça as tuas perguntas aí, quando ele botar? Tá. Essa pergunta das cotas aí, pelo que eu entendi, depois eu confirmo, mas o sistema ele vai filtrando da cota mais geral para mais específica. Então, por exemplo, primeiro ele te coloca na geral. Aí ele vê, mas ele é negro, então ele sai da geral para negro. Aí depois, mas ele também tem renda baixa. Então, assim, então ele vai do mais geral para o mais específico. Ele vai funilando até passar por todos os critérios. Aí no final ele diz, esse cara ele é cota geral. Então ele diz, esse cara é preto, tem renda baixa e não sei o quê. E aí ele vai distribuindo. Mas vê se ele explica de novo. Tiago, tá me escutando? Estou sim. Aí tu pergunta referente à integração com o swap. E tem alguma tela, eu acho que eu já sei para onde é, mas beleza. Eu já vi no código, sabe? Ele puxa lá na matrícula. Pelo que eu entendi, é assim, é por ali mesmo. Pronto, a gente pergunta só para confirmar a informação. Beleza. Se tem algum detalhe, algum pulo do gato, que eu vi que tem coisas aí que ele faz na mão mesmo, né? Aquela parte do e-mail é na mão, tem coisas que ele... Até onde eu sei, pelo que ele disse aí, quando você marcar lá no edital que o edital se encerrou, aí você vai lá no swap e vai pelo CPF do cara, lá no efetuar a matrícula direta, mas eu vou confirmar com ele. Pronto, gente, voltei. Lucas, tu tá vendo o chat aí? Tô, sim. Você quer que eu volte para algum ponto aí específico? Porque senão eu ia ler, mas se você estiver olhando aí, deixa eu ver a pergunta aqui primeiro. Ela quer saber sobre a questão de análise de histórico, se a gente conseguiu fazer. Certo. Histórico escolar, tá dizendo? Isso, exatamente, na questão do processo seletivo. Pronto. Histórico escolar, o que é que a gente faz? A gente bota uma prova que a gente chama de genérica, certo? E aí diz que essa prova ela é do tipo análise curricular, e diz que ele vai poder anexar determinados tipos de documentos, onde um deles pode ser o histórico escolar, e aí define quais são os critérios que essa prova vai ter, entendeu? Então, por exemplo, você vai ter que dizer que vai ser uma prova de 0 a 100, por exemplo, ou 0 a 10, certo? E aí você define os critérios em editais e cadastra lá. Vai ser, o passo da nota vai ser de 1 em 1, por exemplo. E aí você analisa o histórico escolar de 0 a 100 ou de 0 a 10, se você precisar. Entendi sim, mas aí que eu acho que deve ser a dúvida dela. Porque você colocando assim,
eu estou supondo que o aluno ele vai fazer o edital, o upload lá do histórico dele, Isso, e aí o pessoal da secretaria vai ter que ir olhando histórico por histórico. isso, É perfeito. isso mesmo? É porque ela queria saber se a gente conseguiria colocar um campo lá que o cara digitasse a nota, porque qual é a ideia? É que o sistema, a gente fizesse uma pré-seleção e eles só iriam conferir aqueles que tivessem classificados, ao invés de ter que olhar todos, sabe? Entendi. Pronto. Isso, desse jeito que você está explicando, não tem essa funcionalidade no sistema. O que a gente está tentando trabalhar, que ainda está em fase de ideação ainda, seria você conseguir configurar o formulário que você quiser, certo? E depois trabalhar esse formulário de forma dinâmica. É porque o que acontece? Hoje, os formulários da gente, a gente pode colocar, a gente tem um conjunto enorme de dados que o usuário pode cadastrar, certo? Por quê? Porque a gente tem diversos editais e esses diversos editais da gente, eles pediram isso, né? Ao longo dos anos foram necessitando determinados dados, certo? Só que, para você adicionar, por exemplo, um campo novo, por exemplo, você disse nota, sei lá, histórico, IRA, por exemplo, índice de rendimento acadêmico. Se você quiser Isso. colocar lá um campo novo, então não é simples assim, entendeu? Não é simples do jeito de, eu vou colocar um formulário novo. Por quê? Porque a pergunta é, esse campo, ele vai influenciar em alguma outra coisa? Algum outro dado, que é o caso que vocês querem aí? Não. Ou sim. Se sim, a gente não tem. Se não, é fácil de colocar, entendeu? Então, uma das ideias da gente era o quê? Era que tanto você conseguisse fazer o formulário aparecer de forma dinâmica, entendeu? Eu quero um campo novo, eu vou lá e cadastro esse campo novo e escolho para aquele grupo de edital, como que também você pudesse utilizar ele para alguma coisa, que aí no caso de vocês seria a classificação a partir da nota do IRA, por exemplo. É Mas, exatamente isso. em resumo, não tem ainda isso aí, né? Também nunca foi demandado para a gente, mas pode ser uma possibilidade, entendeu? Da gente fazer, por exemplo, a seleção a partir do histórico, enfim. É porque a preocupação deles, né, sei lá, vamos dizer que deu 2.000 trabalho, né? inscritos, né? Você Não, tem que pegar e analisar 2.000 ao invés de analisar só 100, 150, sabe? Pra você ter uma ela ideia, aqui teve um campus do EAD, uma vez foi fazer uma seleção gratuita para, acho que era especialização. Coitado, nunca tinha feito o processo seletivo, aí ele colocou análise curricular direto, sem etapa de homologação. Aí, simplesmente eles tiveram que analisar, acho que foi 3 ou foi 4 mil pessoas análise curricular. Entendeu? Como eles não fizeram prova antes, não fizeram nada, foi todo mundo ser analisado. Aí aprenderam, nunca mais fizeram. Nunca mais fizeram dessa maneira. Mas realmente é complicado. Você fazer uma análise curricular de 2 mil alunos, e você vai ter que ter uma equipe grande, entendeu? É bem complicado mesmo. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Ela perguntou, no caso da inscrição gratuita, aparece comando para não gerar o boleto. Isso. Na hora do edital, você pode dizer que o edital é gratuito. Se você botar zerado lá, ele já gera como se fosse gratuito. Então nem aparece a opção de gerar boleto. Nem aparece. Isso. Ele nem vai aparecer a opção de gerar boleto. Entendeu? Aí já vai. E aí terminou a inscrição, já vai estar confirmada. A inscrição já entra confirmada, porque não é gratuito. Beleza. Aí uma outra questão que ela perguntou foi sobre as cotas. Aí, se eu estiver errado, tu me corrige, mas pelo que eu entendi, o sistema mesmo ele classifica da mais ampla para mais específica, é isso? Ele vai pegando o questionário socioeconômico e vai tentando alocar o opinião. Porque é o seguinte, hoje a gente tem 4 perguntas básicas que ele responde, né? Se ele estudou em escola pública, se ele é portador de necessidade especial, preto, pardo ou indígena e baixa renda, é isso? Então, o que é que ele faz? Se você se enquadra em todos esses critérios, você vai concorrer a todas as cotas, certo? E aí ele vai tentar enquadrar você na geral, depois na L alguma coisa, até chegar na cota mais específica que seria dos 4 critérios. Entendeu? Tá, beleza. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Eu acho que é isso. Bom, aí eu queria te perguntar uma coisa. Só um detalhe, mas isso também não é imperativo de você mudar a forma que é gerado, não.
entendeu? Se você lá na configuração da lista de processamento, você disser que se o cara marcar tal coisa, ele não concorre a geral, porque você marca os dois normalmente, os dois critérios, entendeu? Aí o que é que vai acontecer? Quando ele marcar, ele só vai concorrer àquele. Só que aí acaba que vai ter que fazer algumas alterações no sistema, porque pode ser que ele não queira concorrer à cota, né? O SISU tem muito disso. SISU não. O SISU tem muito disso, né? Você escolhe a cota direto que você vai concorrer. Nesse caso da gente, não. A gente tem essa cota tipo, mais humanizada aí. Você consegue concorrer a todas elas. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta mais técnica. Assim, eu estou imaginando que a questão da importação dos alunos para o SWAP seja lá pelo efetuar a matrícula direta do módulo dia 2 mesmo, sabe dizer? Não. É o seguinte, efetuar a matrícula direta é quando você quer importar, certo? Você quer fazer uma matrícula direta sem precisar do HTC, certo? Mas assim, mas na verdade é mais ou menos a resposta. Na última versão agora, acho que menos de um mês, do SWAP, o pessoal do ensino fez uma alteração para que quando você efetuar a matrícula direta, ele vá no sistema de concurso da gente e verifique se tem dados do candidato lá já para vir preenchido, para facilitar. Exatamente por isso que eu perguntei. Pronto, isso foi feito recente, não acho que nem tem nenhum mês, certo? Mas essa importação que a gente faz é a partir de edital. Você tem um módulo chamado processo seletivo, e aí esse processo seletivo você escolhe os editais que já estão encerrados, aí você diz importar edital, aí ele vai importar todos os candidatos aprovados, a ordem desse, e ele gerencia também a fila de espera, entendeu? Então, por exemplo, no período de matrícula lá, vamos supor que tem 20, certo? Aí os 19 se matricularam, um não se matriculou, passou o período, ele vai lá e bota que aquele pessoa não se apresentou, e aí ele já diz quem é o próximo a ser chamado, entendeu? Então isso no SWAP faz, mas ele importa do edital todos os candidatos que foram aprovados ou que ficaram em lista de espera com as respectivas posições. Entendeu? Valeu. Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida aí. Ana, essa pergunta aí que a Ana colocou aí, tem que concorrer à cota geral, já foi respondida, não foi? Qual? Deixa eu... É porque eu acho que ela está afirmando, ela não está perguntando. Ela está dizendo que na hora ele falou que poderia entrar nas duas cotas. Aí ela confirmou que é mesmo. Que tem gente que entra na cota e na geral. Não é isso, Ana? Pessoal, alguém quer perguntar alguma outra dúvida referente a ele? Agora, uma dúvida mais de gestão, Lucas. No caso, se a gente tiver interesse em utilizar o sistema, a gente precisava de um acordo de cooperação, ou a gente já tem com o SWAP, a gente precisava fazer esse mesmo procedimento? Não, porque o que acontece? Foi uma decisão da gente aqui do IFRN que você já tem o convênio com o SWAP, você tem acesso ao nosso repositório de soluções. Então, por exemplo, é só o pessoal daí baixar, eu acho que já estão até com o código do sistema, então eles só precisam ir lá e utilizar. A gente liberou por quê? Porque não fazia sentido a gente fazer uma liberação. Vamos liberar o SWAP, vamos liberar o sistema de concurso, entendeu? Então, hoje em dia, a gente meio que libera a partir de um termo de cooperação, entendeu? Então, talvez a gente tenha que até modificar o termo de cooperação para dizer assim, SWAP e sistemas, por exemplo, os outros sistemas, ou então listar os outros sistemas, entendeu? Para poder ficar claro, porque, por exemplo, pode ser que uma gestão futura não tenha esse mesmo pensamento, mas aí vocês estão cobertados pelo termo de cooperação. Mas realmente esse foi uma decisão da gestão da gente de, beleza, tem o SWAP, pode pegar o HTC também, pode gerar o concurso, pode pegar o boletos também, entendeu? Entendi. Só te lembrar de mandar depois a base lá pra eu poder testar aqui. Perfeito, manda para mim um e-mail, que aí eu respondo por ele. Fica mais fácil para mim lembrar. Outra dúvida, Lucas. Vocês têm documentação do sistema ou não? É meio no tato, cada um já sabe o fluxo e vai montando a estrutura. Tá falando do documentação para usuário ou a documentação do técnica? Não, documentação para usuário.
Não, os usuários a gente não tem quase nada. A gente, o nosso coordenação de acesso decente, eles tinham um interesse de pegar esse ano um bolsista, certo? E fazer toda a documentação do sistema. Toda, toda, toda. Entendi. Só que até então eles não deram início a esse processo. Ou se deram, desviaram o bolsista para fazer outra coisa, entendeu? Porque o que é que a gente acontece muito com a parte de processo seletivo. É, hoje aqui no sistema, na instituição, ela fica a cargo de praticamente eu e outro analista, entendeu? Por quê? Porque é uma dedicação praticamente 24/7. Porque quando está tendo processo seletivo, se der problema de 11h30 da noite, vão te ligar de 11h30 da noite. E aí você tem que correr para resolver, entendeu? Porque é o quê? Por exemplo, imagina lá, o servidor do sistema encheu o HD de madrugada. Último dia de inscrição. Sempre acontece isso. No último dia de inscrição, caiu uma árvore em cima da fibra ótica daqui da reitoria. Pra você ter ideia. Aconteceu isso. A gente teve a gente sentou e disse, e aí? Não, e aí tem que adiar a inscrição, né? Fazer uma retificação do edital, né? Porque foi um evento, né? Mas enfim, acontece esse tipo de coisa. Ou então, por exemplo, você tá lá e tá dando um erro lá, ninguém tá sabendo o que é. Aí a pessoa vai, o que foi? Alguém, sei lá, algum bug no sistema que ninguém tinha, até então não tinha sido descoberto. Hoje a gente já tá bem estável, não tem muito problema não, sabe? Mas assim, hoje fica eu e um outro analista que fica responsável por esse sistema. Entendeu? Então, tipo assim, a gente praticamente desenvolve para manter, né? Tem as funcionalidades que a gente ainda vai desenvolvendo de acordo com o que vai surgindo, determinada necessidade, mas assim, é muito complicado para a gente ficar também fazendo a documentação geral, entendeu? E aí, por isso que a gente tentou passar essa documentação para o pessoal da própria área fim fazer. Talvez seja uma parte interessante, seja o quê? A gente começar a utilizar a galera que utiliza o sistema fora o IFRN para contribuir nessa documentação, entendeu? Seria um ponto positivo aí que a gente pode fazer. Já tem outros institutos que utilizam ele também, né? Já sim. Eu acho que o pessoal de Roraima estava querendo utilizar, o pessoal. Tem uns 2 ou 3 instituições. Teve um que pediu acesso e São Paulo, eu fui procurar uma imagem do SGC, né, sistema da gente, no Google, e eu vi lá, tipo, tinha uma apresentação do São Paulo, do IF de São Paulo, nem sabia que eles estavam utilizando, entendeu? Enfim, Ele é em Python, né? é a mesma tecnologia do Swap, Python Tá. Django. Pronto, pessoal. Tem mais alguma pergunta aí? Ou podemos finalizar por aqui? Eu acho que tudo ok, né? Pronto, Lucas. Queria agradecer aí a gente roubar teu tempo aí um pouquinho para dar um overview. A gente está numa situação hoje com a necessidade grande de ter uma definição de um sistema que nos atenda por completo, que a gente mudou até a metodologia para processo seletivo de discente e agora vai ser via análise de histórico. Sim, Então, aí a gente tem um interesse grande de conhecer o de vocês, porque como tinha essa certa integração com o Swap, facilitava para a gente, né? Grande. A gente vai se reunir com o pessoal aqui para conversar, ver quais foram as conclusões da área de negócio referente a isso. E qualquer coisa a gente pode te contactar para tirar algumas pequenas dúvidas referente ao sistema, né? isso, à vontade. Estamos à disposição. Pronto, então quero só agradecer, viu, Lucas? Um abraço aí. Beleza, E valeu, até gente. a próxima oportunidade. Precisar, a gente também está à disposição aqui, qualquer coisa. Show de bola. A ideia é exatamente essa. A gente distribui o sistema e aí depois a gente, com o tempo, consegue angariar contribuições e melhorar o sistema, entendeu? Não, tranquilo. A gente Beleza? está capacitando a equipe aí também. A gente tem a ideia de, no futuro próximo, já ajudar a contribuir com a comunidade do Swap e outros sistemas derivados dele, né? Beleza, show de bola.